Oi, nono ano, vamos estudar filosofia. Então vamos lá, nono ano, vamos pegar o livro de filosofia de vocês e vamos dar sequência aí aos nossos estudos, tá? Nós vamos estudar o capítulo 7, não vamos terminar ele hoje, tá? Vou explicar esse capítulo para vocês aí, o capítulo 7 que fala sobre democracia e escravismo e imperialismo, tá? É o tema de vocês aí do capítulo 7 do livro de filosofia. Olha só, uma coisa importante, nós estamos estudando sobre os gregos ainda, já que a filosofia nasceu lá na Grécia, então está sendo bastante focado, né? Qual que é essa parte histórica toda da Grécia, lá onde surgiu, tá? A democracia. E aqui o livro de vocês, de filosofia aqui, capítulo 7, página 24, traz uma frase de Aristóteles. Olha só essa frase que interessante. Presta atenção nessa frase. A democracia surgiu quando? Devido ao fato de que todos são iguais em certo sentido, acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. Que interessante isso que ele fala, né? Que a democracia surgiu quando se acreditou que todos são iguais em certo sentido. Acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si. Que quando a gente fala em democracia, é uma política, é um governo que atende ao povo, né? Então Sócrates, Aristóteles criou essa frase, né? Quer dizer que todos de alguma maneira são iguais. Ele quis dizer aqui na frase em certo sentido, e acreditou-se que todos fossem absolutamente iguais entre si, tá? Mas a gente sabe que existem muitas diferenças de pensamentos na questão da política, né? Então, muita gente pensa diferente. Mas nós somos cidadãos, todos somos iguais, que todos nós temos direitos de cidadãos, tá? E olha só, o dilema da democracia, segundo Aristóteles, é assim: como equilibrar a desigualdade humana com a igualdade política? Esse foi um dilema para Aristóteles, né? A democracia é uma política que é para todos, para atender a todos? Só que o que acontece? Como Aristóteles falou, né? Deu a entender nessa frase dele. Como equilibrar a desigualdade humana? Existem desigualdades sociais, né? Existe a desigualdade humana. E a gente vai ver aqui, pela leitura desse livro, pela explicação, que realmente existia alguma desigualdade. Então, se existe a desigualdade humana, como que se vai criar a igualdade política? Quando a gente fala em igualdade política, a política tem que ser para todos. Mas se existe desigualdade humana, né? A política vai ser para todos? Pensem bem. É lógico que hoje nós temos uma só Constituição. Aqui no nosso país, nós temos uma Constituição. Essa Constituição vale para todos os brasileiros, né? Mas cada estado tem a sua própria Constituição também, que vale para todos que moram no estado. Nós temos a nossa Constituição aqui também no Mato Grosso do Sul. E essa Constituição vale para todos. Não faz, assim, diferença, tá? Mas quando se trata de estrangeiros, a Constituição já tem algumas diferenças. A Constituição nossa brasileira não vale para estrangeiro. Até existe algumas leis referente aos estrangeiros que vêm aqui para o Brasil, ok? Mas eles não se encaixam dentro da nossa Constituição, tá? Tipo assim, se acontece de um estrangeiro chegar aqui e cometer um crime, tal, ele pode ser preso aqui, mas dependendo da lei, ele pode responder o processo lá, ser preso lá no país deles. Mas em outros países não funciona assim, não. Tem países ali perto da Oceano Pacífico, tem várias ilhas ali. Tem alguns países ali asiáticos que a Constituição deles funciona assim: se você é um turista, você entrar lá no país deles, por um acaso levando alguma coisa ilegal como droga, você vai ficar preso lá, você vai ser julgado e condenado nesse país. Em outros países, geralmente você consegue a extradição da pessoa para ser julgada no seu próprio país. Mas em alguns países,
asiáticos, isso não acontece. Inclusive, tem alguns países asiáticos que têm pena de morte para esse negócio de tráfico de drogas. E independente se for um turista, ele vai ser julgado e ele vai ser condenado e pode ser morto lá naquele país. Não tem negociação. Então, para vocês verem que existem constituições diferentes nos países, né? Então, falar em igualdade política é um pouco complicado mesmo nos dias de hoje que a gente está vivendo. E não era diferente lá em Atenas, que nós estamos estudando aqui sobre Atenas, tá? Então, assim, a gente pensa em democracia, a gente vive uma democracia, a maioria dos países vive uma democracia, tá? Mas essa democracia, né, que a gente vê hoje em dia, tem muitos fracassos, lógico, a democracia tem muitos fracassos, ok? Não deveria ter, né? Muitos regimes políticos que se dizem hoje democráticos, na realidade, eles não são. E muitos regimes democráticos, naquelas épocas mais antigas, que se diziam democráticos, parece que eles eram democráticos, mas eles não eram. A democracia surgiu na Grécia, e aqui especificamente em Atenas, que se destacou nessa questão da democracia, tá? Só que ela era bem democrática na realidade? Não era, porque a gente vai ver que nem todos podiam participar da vida política, ok? Lá em Atenas. Então, assim, até hoje a gente vê muito sucesso e fracasso. Quando a gente pensa em democracia, né, o presidente deveria se preocupar com o povo, ele realmente deveria ouvir todos os seus ministros, né, e não ser, assim, arrogante e não querer entender o ministro, não querer compreender, manda o ministro embora, aí manda outro ministro. Então, assim, infelizmente a democracia tem muitas falhas. A nossa democracia também tem muitas falhas, certo? Eu acredito que o ministro da Saúde que estava aqui no nosso país antes, que é o Mandetta, ele estava certinho, com todas as decisões dele, com todos os cuidados que ele queria ter com relação a essa doença. Infelizmente, o presidente não concordou e mandou ele embora. Foi democrático isso? Não, para mim não foi nada de democrático. Assim como eu não acho que ele está sendo democrático com relação a essa doença e com relação ao povo brasileiro, certo? Então, assim, a democracia é muito falha mesmo, mas não deveria, né? Democracia devia ser, assim, uma política voltada totalmente para o povo, para o bem do povo, para a saúde, educação, em todos os sentidos, tá? E em Atenas, lá onde surgiu esse nome, onde surgiu, né, essa democracia, todo esse envolvimento da população na política, nas decisões, que foi uma coisa muito boa. Infelizmente ela não era para todos, tá? Então, assim, vamos lá. Então, na democracia ateniense, todos os cidadãos tinham os mesmos direitos, né? Todos os cidadãos atenienses têm os mesmos direitos. Eles podiam discursar, eles podiam votar e participar, né, da vida política de lá, tá? E uma coisa que tinha lá em Atenas, nessa época antiga, era uma assembleia de cidadãos. Essa assembleia de cidadãos chamava eclésia, tá? Então essa assembleia de cidadãos que tinha lá na Grécia chamava eclésia. Os cidadãos podiam participar da eclésia sem problema nenhum, tá? Até aí tudo bem, super democrático, certo? E nessa eclésia, né, se resolviam os problemas, vários problemas. Inclusive a eclésia, eles votavam num outro tipo de grupo que se chamava bulé. Esse grupo chamado bulé era composto de 500 cidadãos, tá? Quem que elegia esses 500 cidadãos? Quem que escolhia esses 500 cidadãos atenienses para fazer parte da bulé? Era a eclésia, era essa assembleia chamada eclésia, que também era feita por cidadãos. Só que não eram 500 cidadãos, né? Então eles escolhiam 500 cidadãos na cidade e formavam a bulé. Para que eles faziam isso? A bulé tinha como objetivo esses 500 cuidar de toda a cidade, botar ordem na cidade em todos os setores. Viu que interessante, né? Bem interessante como funcionou essa questão lá em Atenas, né? Então existia uma democracia boa, né? Muito boa, aparentemente, tá?
Então vocês entenderam, todos os cidadãos podiam participar. Então existia essa Assembleia dos Cidadãos, tá? Essa Assembleia dos Cidadãos, eles votavam num grupo chamado Bulé, um grupo de 500 cidadãos. E esse grupo de 500 cidadãos, eles iam administrar a cidade em tudo aquilo que a cidade precisava, tá? Em todas as áreas. Então vamos ver mais um pouquinho aqui sobre essa questão. Olha só que todos os cidadãos podiam participar. E era quase obrigatório os cidadãos atenienses participarem da política, dessas assembleias, né? Que coisa bem democrática, que legal, todos que moravam ali. Só que, para participar dessas assembleias, né? Dessa vida política, e para ser um cidadão ateniense, para ser aquele cidadão que participava, que fazia parte da eclésia e da bulé, era necessário primeiro ser ateniense. Já começa por aí. O cidadão tinha que ser ateniense. Então, se um ateniense casasse com uma mulher espartana, mas morasse ali em Atenas e tivesse seus filhos, ele nunca, os filhos dele nunca iam poder participar da vida política. Nunca, tá? Nunca ia poder participar. Então, esse cidadão ateniense, ele tinha que ter o pai e a mãe ateniense também. Então, esse cidadão ateniense, se ele tivesse um pai ateniense e uma mãe espartana, ele já não podia participar, ele estava fora da vida política e dessas assembleias. Vocês percebem como que era lá? Então, você tinha que ser um cidadão legítimo, original, ateniense, com pai e mãe ateniense, ok? Aí você podia participar. Outra coisa, tinha que ser maior de idade. Menor de idade, mesmo tendo pai e mãe ateniense, não podia participar. Os pais teriam que ser atenienses, tá bom? Olha só. E, para participar também, era só os homens. As mulheres não participavam dessas assembleias aí de cidadão, tá bom? E os homens que eram atenienses, eles tinham que cumprir aqui alguns anos de serviço militar, né? Também para fazer parte dessa política. Se não se encaixasse nesses dados todos, não podia participar. Os estrangeiros que moravam lá em Ateniense, viviam ali com os atenienses como cidadãos, não podiam participar também, ok? Então assim, tinha todos esses detalhes dessas pessoas que não podiam participar. Tinha que ser ateniense legítimo, pai e mãe ateniense, tá? Tinha que ser maior de idade, ok? Então tinha tudo isso, não podia ser estrangeiro. E outra coisa aqui que fala assim, que a democracia local tinha uma característica, engraçado, né? A democracia, ela tinha que ter uma característica inclusiva, de incluir as pessoas, mas não era. A característica da democracia ateniense era exclusiva, de exclusão, tá? Mulheres não podiam participar, estrangeiros não podiam participar, menores de idade não podiam participar, os servos, os escravos não podiam participar da vida política. E se você não era um ateniense legítimo, também não podiam participar, tá? Então, na realidade, era uma democracia de exclusão, tá? Já falei sobre a eclésia, né, que era essa assembleia de cidadãos que votavam na bulé, que era assim, 500 cidadãos escolhidos entre o povo ali, tá? Para tomar conta de tudo ali na cidade, né, prestar contas, todas essas coisas. Então, assim, primeiro, a eclésia, que era um grupo de cidadãos, elegia 500 pessoas ali atenienses, que encaixava nesses critérios todos, para formar a bulé para cuidar das cidades. E olha, eles eram tão democráticos, né? Tirando essa exclusão, eu achava legal que eles escolhiam. Depois começou a ser por sorteio, eles colocaram os nomes de todos os cidadãos na urna, que encaixava nesses critérios, e aí eles começaram a sortear para não ter ninguém dar vantagem para ninguém. Tinha muitas coisas democráticas mesmo na democracia ateniense, mas outras não, era exclusão, certo? Então eles começaram a votar por sorteio, porque aí evitava qualquer tipo de vantagem, certo? Então a política, até certo ponto, ela era bem democrática, tá? Mas ela não era totalmente democrática por causa desse caráter excludente que excluía uma ou outra pessoa, que eu já falei, estrangeiro, escravo, mulheres, menor de idade, se não fosse um cidadão ateniense legítimo, tá?
Lembrando, a eclésia era a principal assembleia ali de Atenas, tá? E ela tomava todas as direções ali e escolhia a bulé, tá? Então, assim, e outra coisa, quando se fala em menor de idade, menos de 21 anos não podia participar. Você tinha que ter, os homens tinham que ter de 21 anos para cima para poder participar, né, da vida política. E eles também tinham que ter prestado, no mínimo, 2 anos de serviço militar. Lembrando que eles costumavam ir para o serviço militar, os homens atenienses, lá pelos seus 16 anos, né? 17 anos eles começavam já a participar, alguns, tá bom? Então, já deu para entender mais ou menos como é que funcionava lá essa democracia, ok? Ateniense, tá? Então, assim, a democracia começou a surgir ali com esse nome, né? Atenas era comandado por uma assembleia, a assembleia que chamava Eclésia, escolhia a bulé, que eram 500 cidadãos, para tomar conta de tudo referente à cidade, ok? Até aí, tudo bem, mas ela era excludente quando não podiam participar as outras pessoas que eu já falei aqui para vocês, tá? Olha só, então nós vamos até aqui no livro de vocês. Então leiam essa primeira parte do livro aí de vocês que está falando sobre toda essa questão, tá? Escutem esse vídeo mais de uma vez, tá? Escutem para vocês entenderem bem todo esse contexto dessa história política e democrática aqui da Atenas, onde surgiu ali a democracia ali ateniense, tá? Por isso que Aristóteles, ele começou a indagar, né? Foi o dilema dele. Como equilibrar a desigualdade humana com a igualdade política, já que existia pessoas que não podiam participar de toda essa vida política lá em Atenas, tá? Na próxima aula, nós vamos continuar, tá? Falando sobre Atenas, sobre a política, sobre os temas que estão aqui ainda, o escravismo, tá? Até a próxima!